Dr. Ivo Pitangui, um dos mais famosos cirurgiões plásticos do mundo e o mais famoso do Brasil. É com grande honra que a gente recebe essa visita aqui em Pouso Alegre. E eu gostaria de começar perguntando o motivo da vinda do senhor. Olha, a minha amiga Ana, a minha amiga e querida mulher, a Marilu, e meu filho Elcio também, já são muito amigos do Thomas Morton, porque eu sempre tive muita admiração. Sempre senti falar coisa extraordinária da personalidade dele e do que ele é capaz de fazer. E, evidentemente, eu vim conhecê-lo a convite dele. É uma pessoa que se sente logo amiga. E, dentro desse conhecimento, eu revi um pouco da minha Minas Gerais, porque eu sou nascido em Minas e estou convivendo como estou aqui agora, na casa dele, nas ruas, um pouco do encanto da minha infância. A procura pela cirurgia plástica. O homem tem procurado hoje em dia? Olha, eu na realidade teria que dividir um pouco em vários tipos de cirurgia. Considerando deformidades, uma criança que nasce com um lábio leporino, uma orelha para frente, com o nariz deformado, um acidente de tráfego, que corresponde a grande parte da cirurgia plástica, o homem hoje procura de forma idêntica à mulher, sem nenhuma restrição, que ele se deu o direito de recompor aquilo que foi deformado. Com relação à cirurgia, o envelhecimento facial, ou seja, a cirurgia de ruga, cirurgia tipo lifting, a cirurgia de olhos, no princípio o homem era um pouco mais receoso, porque o sentido do certo machismo implicava também em que o ser humano não tinha que ter um cuidado especial com o seu aspecto estético. Mas o animal, tanto o homem quanto a mulher, e todos os animais, eles são pessoas estéticas. Eu conto uma história muito bonitinha na ilha, num livro que eu escrevi, não neste agora, que chama Aprendendo com a Vida, se você ler, você vai ver umas coisas interessantes neste aspecto, mas o homem às vezes quer poder, e a idade não traz o poder consigo. O cardeal Richelieu, na França, ele foi dos primeiros a puxar os cabelos para lhe dar mais vigor ao seu olhar. Esse sentido de procura é muito antigo. E o procura da vaidade, os selvagens, todos os sexos se decoram, se adornam da mesma forma. Com a conquista da mulher de posições fortes, é evidente que o homem ele passou a se sentir também com direito, o que eu digo, às suas próprias fragilidades, que eu digo que seria a sua própria força, porque você reconhecer o seu direito de se cuidar é uma força em relação à sua própria personalidade e à comunidade. E a própria comunidade, em função disto, hoje em dia aceita perfeitamente que o homem se opere da mesma forma que a mulher, quer dizer que hoje eu opero muito mais homens que operar mulher, um percentual muito maior. E, sobretudo, casais. E eu tenho até o slogan, que o casal que opera junto, fica junto. E o que está hoje mais desenvolvido, a cirurgia estética ou a reparadora? É muito difícil dizer o que é estética e reparadora. As coisas se confundem muito. Há um momento em que você tem um acidentado, você vai reparar um segmento do rosto, um nariz, uma órbita, mas no final, o que ela quer, ou o que ele quer, é se aproximar o mais possível do normal. E essa aproximação do normal é a procura da estética, ou seja, que um ser humano quer ser parecido com o outro. Os pares gostam de se parecer. O sentido étnico, o sentido de grupo, é muito importante. Você nota que um pequeno beija-flor, quando ele vai alçar voo, ele se prepara para o voo nupcial. Se tiver uma pena a mais, ele até espera prepará-la. Se não consertá-la, não sai para o seu voo nupcial. O ser humano, o animal, o ser que vive, ele tem uma natureza estética. É evidentemente que tudo isso está dentro de uma força espiritual, está dentro de uma ânima. Este confronto, esse equilíbrio entre a parte anímica e a parte estrutural da pessoa que dão a resultante final, esse fluxo de energia que passa por todos nós, que pode ser interrompido ou por uma deformidade ou por um problema que não seja estruturalmente orgânico, mas que seja de natureza psíquica ou anímica.
E é por isso que Platão, já falando da carapaça que é o corpo, dizia que até ele teria que inventar uma palavra. A ideia foi inventada por Platão, que era a maneira da alma falar com o corpo. E essas preocupações são eternas. Mas o importante, como dizia Sêneca, é que a vida ela seja uma vida plena, com uma intenção, vivida, para que então a perspectiva da distância não seja contada pelos minutos, pelos segundos, e sim por uma obra, por alguma coisa que você se empenhou, qualquer uma que ela seja, mas que seja alguma. O que levou o senhor a ser cirurgião plástico? Ninguém responde essas perguntas. A vida ela sempre é muito complexa, mas nós sempre somos guiados por circunstâncias. A memória de hoje estaria interpretando psicologicamente um fato que já ocorreu há tanto tempo. É um pouco como um sonho, essa sigla mágica de porquê, não sei. Mas possivelmente porque eu gosto da natureza, eu gosto da forma, eu gosto de procurar dentro do detalhe a perfeição, embora esteja consciente que o conjunto de detalhes não seja uma obra de arte. São muitos fatores. A opinião do senhor sobre a prótese mamária com silicone? Isso é uma coisa bastante controvertida, eu sempre acho útil responder essa pergunta, porque em qualquer lugar do mundo tem dezenas, centenas de mulheres que sofreram a inclusão de silicone para tratamento, seja para tratamento do câncer, porque muitas vezes para tratar o câncer se é obrigado a amputar a mama, seja por deformidades congênitas, porque nasceram com pouca mama, ou mesmo porque sofreram acidentes traumáticos, queimaduras e outros, destruíram a mama. E estas reconstruções seriam praticamente impossíveis sem a utilização de alguma forma de prótese. Existem anos que nós lutamos por uma prótese ideal, mas dentro do mundo e dos laboratórios existe sempre uma luta permanente. Eu acredito que essa luta não foi bem conduzida pelo próprio FDA, que foi muito envolvido pelo sistema litigante, o sistema americano, que é um sistema litigioso muito forte dentro dos advogados, e começou todo isto porque muitas pessoas que colocaram silicone apresentaram reumatismo, apresentaram qualquer forma de tumores e etc. E estudos foram feitos profundos, um deles na Universidade de McGill, no Canadá, um outro na Universidade de Califórnia, em mais de 30 mil mulheres, e chegaram à conclusão, esses estudos, que o silicone não é cancerígeno, ou seja, uma pessoa que tem silicone poderá ter câncer, mas num percentual não maior do que quem não tem silicone. Seria uma coincidência. A injeção de silicone é contraindicada totalmente, porque ela muda de lugar, ela deve ser contraindicada. E no Brasil nós temos o crime que se encontra essa injeção de silicone, muitas vezes feita por pessoas leigas, e evidentemente feitas em pessoas simples, que não estão sabendo que estão sofrendo essas injeções. Por outro lado, eu acho muito interessante saber que a prótese, quando bem colocada, nos seus casos bem indicados, ela vem ser a solução de uma série de problemas, inclusive aquelas mulheres que têm muito pouca mama, porque a mama é um sinal de identificação da feminilidade. E quando você está despida, você não tem nenhum sinal, como o homem tem um membro, a mulher não tem. Não se vê, se sente a mama. A mama é o sinal sexual de identificação maior da mulher e é a continuação da espécie. Aquela via láctea extraordinária que nós todos derivamos dela. Bom, Thomas Green Morton, como foi a visita? Extraordinário. Achei Thomas um grande prato, muito simples, muito simpático e realmente se sente bem. Conhecendo o seu ambiente, eu senti que eu estava na casa de uma pessoa que gosta dos outros, que gosta da humanidade, que tem intenções de melhorar o outro ser humano naquilo que ele puder. Eu não posso avaliar, porque o meu contato ainda é curto, de toda a sua capacidade extrasensorial, mas posso percebê-la e sentir que ela é muito forte, muito grande. Eu espero que com um convívio maior eu venha conhecer maior essa parte. Mas eu pude ler depoimentos e também ouvir alguns gravados de pessoas de muita responsabilidade que se referiam a ele de uma maneira extraordinária, como sendo realmente talvez o mais importante, se não o mais importante paranormal ou parapsicólogo você queira encontrar no mundo de hoje. E eu acho que é muito interessante visitá-lo sem preconceitos. Eu acho que o médico não deve ter preconceitos. Como dizia São Tomás de Aquino, o que é milagre hoje poderá amanhã não ser por ter uma explicação, mas enquanto não tiver e houver uma causa,
É milagre.